Inteligência não é acumulação de experiências e de conhecimento. Inteligência é o mais alto grau de sensibilidade. Ser sensível a todas as coisas, aos pássaros, à sordidez, à pobreza, à beleza de uma árvore, à formosura de um rosto, ao ocaso, às cores, aos reflexos, ao movimento de uma folha, ao voo de uma ave, ao sorriso de uma criança, às lágrimas, ao riso, à dor, à agonia, à angústia, às desditas de um ente humano. Ser totalmente sensível a tudo isso significa ser inteligente. E não podemos ser inteligentes se cuidamos apenas de reprimir ou de ceder. Só podemos ser sensíveis quando há compreensão. Temos desejo, que é, na realidade, uma reação a um apetite. Desejo ser uma coisa e reajo. Essa reação depende da intensidade de meu sentimento. Se é intenso o sentimento, imperiosa a emoção, o preenchimento é então quase imediato, seja em pensamento ou seja em ato. Então, lhes peço atenção, porquanto vamos examinar a questão do tempo, do pensamento e do amor. E vocês têm de me seguir passo a passo, mas não como autoridade. Estamos empregando a palavra seguir no sentido de acompanhar o que se está dizendo. No que concerne à nossa própria pessoa, não há autoridade de espécie alguma. Seguir uma autoridade é contrário ao estado de sensibilidade. E a mente religiosa não segue autoridade alguma. A mente religiosa é aquela que se acha num constante estado de aprender e que, portanto, é sensível. E cessa o aprender quando há autoridade. Não importa qual seja a autoridade, o governo, o sacerdote, o guru ou o mestre. A autoridade é sempre um obstáculo ao aprender. A autoridade só leva ao ajustamento sob a pressão do medo. E a mente, que se vê atormentada em qualquer nível que seja, deixa de ser uma mente religiosa. No que nos diz respeito, não somos autoridade. O desejo, reação a uma sensação, a que se deu continuidade pelo pensamento, busca seu preenchimento. E nas várias formas de preenchimento, há sempre contradição. Dessa contradição vem o conflito, e onde há conflito, há esforço. O desejo, pois, gera o esforço. Se não compreendemos o seu processo total, o que é o desejo e como continua? Vê-se como surge o desejo. Percepção, visão, contato, sensação. Mas o que é que dá continuidade ao desejo? Eis o problema. Foi nesse ponto que ficamos outro dia. Não há dúvida de que o pensamento dá continuidade ao desejo. Isto é, gosto de uma certa coisa e dá-se grande prazer contemplar o pôr do sol, ou ver um belo rosto, ou um homem de posição, prestígio, poder, dinheiro, etc, e etc. Seria deleitável me achar na situação daquele homem. Penso nesse prazer como num outro prazer qualquer, sensual, subjetivo ou objetivo. Penso. Gosto do seu rosto, você tem um bonito sorriso, acho muito atraente o seu rosto e o seu sorriso, e penso nisso. E quanto mais penso, tanto mais força dou ao meu desejo, que busca seu preenchimento em sua pessoa, ou numa certa ideia ou objeto. Assim, o pensamento dá continuidade ao desejo. Se não houvesse a continuidade do desejo, não haveria a busca de preenchimento. O desejo apareceria e tornaria a desaparecer. Ele tende a aparecer como uma reação, pois devemos ter reações. Se não as temos, estamos mortos como entes humanos. O desejo, pois, viria como uma reação, e a essa reação não seria dada continuidade pelo pensamento. Observe esse fato em sua vida. Você tem um prazer, sexual ou trivial, e pensa nele.
cria em sua mente imagens, símbolos e palavras, e quanto mais pensa nesse prazer, tanto mais intenso ele se torna. E essa intensidade exige preenchimento. Mas nesse preenchimento há uma contradição, pois deseja também se preencher em outros sentidos. Assim, onde há preenchimento do desejo, há contradição. Portanto, para fugir à contradição, à dor causada pelo conflito, diz ser necessário reprimir o desejo. Mas não é importante reprimir o desejo, moldá-lo e sublimá-lo, porém sim compreendê-lo. Compreender o que lhe dá substância, intensidade e urgência de preenchimento. Compreendido isso, tem o desejo significação completamente diferente. Observe-se. Quando tem um prazer, pensa nele. Ao ter uma dor, nela também pensa. O pensamento lhe dá vitalidade, força e continuidade. Portanto, é necessário investigar a questão do pensamento para se compreender o desejo. E o que é pensar? Não se trata de uma pergunta acadêmica. Eu te pergunto, o que é o pensamento? Essa pergunta é um desafio e fica aguardando uma resposta, não? Uma resposta desse orador. Deseja que ele te diga o que é pensar. Se não o diz, você tenta descobrir a resposta com a ajuda de seus próprios conhecimentos ou de conhecimentos dados por outros, ou fica rebuscando na memória a fim de descobrir o que é pensar. Vemos, pois, que quando se apresenta um desafio, a memória reage. Segue atentamente isso, porque se não o fizer passo por passo, perderá a conexão com o que se vai dizer. A vida é um desafio, uma série contínua de desafios. A vida é um movimento, está sempre a variar, sempre a fluir e nunca permanece a mesma coisa. E esta é que é a beleza da vida. É uma coisa viva e não uma coisa morta. Por isso está sempre, a cada minuto, nos apresentando um desafio, consciente ou inconscientemente, quer o percebamos, quer não. E quando se apresenta um desafio, reagimos de acordo com o nosso condicionamento, com a nossa memória. Nossa memória reage. Nesse processo de desafio e reação, a reação é imediata ou se verifica após um breve intervalo de tempo. E nesse intervalo está o processo do pensar. E o que é pensar? Provavelmente a maioria de vocês nunca refletiu a tal respeito e está esperando que eu diga. Se eu digo, concorda ou discorda, ou sua memória diz, mas isso não basta, pois é apenas uma parte da coisa. O mecanismo do pensamento deve ser muito mais que isso. Vamos examiná-lo. Quando há desafio e reação, se a reação é imediata, não há processo de pensar. Se te perguntam seu nome, você responde prontamente, pois com ele está perfeitamente familiarizado. Mas se fazem uma pergunta mais complicada, você precisa de tempo para responder. Há um intervalo de tempo entre o desafio e a reação. E nesse intervalo, a mente fica em busca de uma resposta, a pesquisar, a indagar, a esperar, a questionar. Esse intervalo é o que chamamos pensar. E esse pensar depende de sua raça, sua família, do conhecimento, da memória, das marcas do tempo, de suas experiências, suas dores e sofrimentos, das inumeráveis pressões e agonias da vida. Ou seja, do seu fundo. De acordo com ele, reage ou responde. E, portanto, a reação ao desafio é sempre inadequada. Eu espero que esteja claro isso. E essa insuficiência da reação gera a contradição. Portanto, temos de compreender não só o mecanismo do pensar, mas também esse depósito de conhecimentos acumulados com os quais respondemos a um desafio que é sempre novo. Sempre respondemos ao novo com um velho.
com a tradição hinduísta, se somos hinduístas, com as tradições cristãs, se somos cristãos, com nossos conhecimentos, se somos cientistas e etc. Essa resposta nunca é total, porém sempre fragmentária, e, portanto, apresenta-se uma contradição, um conflito, uma dor ou um prazer que desejamos que continue. E daí resulta mais conflito. Vivemos, pois, nesse processo. Desafio, reação inadequada, contradição, conflito, dor ou prazer, e a exigência de que cesse a dor e de que o prazer continue. Tal é o ciclo de nossa vida.